Olá, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio, especializado em psitacídeos, os famosos bico-tortos, papagaios, araras, etc. E hoje a gente vai conversar sobre aquele medo do bico. Você tem medo do bico deles? Você acabou de comprar um papagaio, mas tem muito medo das bicadas? Esse vídeo é para você. E se você curte o nosso canal, se você gostou desse vídeo, eu te peço para ajudar nosso canal compartilhando. Se você tem grupos de WhatsApp, compartilha lá no WhatsApp, pega o link aí e compartilha, porque o objetivo do canal é ajudar outros tutores a cuidar melhor e melhorar a vida de outros verdinhos. Com esse simples gesto de compartilhar, você ajuda nosso canal e ajuda a vida de muitos papagaios por aí, tá bom? Fique ligado que o vídeo tá massa. Bem, eu recebi a mensagem de uma menininha, uma criança ainda, e ela disse: eu peguei o papagaio hoje, tenho 12 anos e tenho medo de fazer carinho. E esse medo de fazer carinho é totalmente justificável, porque uma bicada deles dói bastante, né? Se o papagaio for agressivo, que não creio que ninguém aí ande vendendo papagaios agressivos, o criador geralmente entrega um papagaio pet, acostumado ao manejo humano, né? Então, esse é um erro comum dos tutores, é um erro inclusive que eu cometi. Eu tenho um histórico de ter trauma, ter medo, porque eu vi um papagaio quase torar o dedo do meu pai. O papagaio morreu agarrado no dedo do meu pai, sangrava muito, perdeu muito sangue e ele não soltou de jeito nenhum. Então eu cresci apaixonada por essas aves, eu tinha muita vontade de ter, fui ter agora depois de adulta, mas com muito medo, porque aquela imagem ficou gravada naquela criança e eu cresci com esse misto de trauma, de medo e paixão por eles. Então, o meu grande erro foi quando eu comprei, por esse medo, quando eles tentavam bicar, eu tirava o dedo, né? E isso o pessoal que trabalha com comportamento animal, eles sempre falam: você não pode demonstrar medo, se ele bicar você não pode gritar, puxar a mão, você tem que aguentar. Eu sei que é difícil, eu tenho dificuldade disso, eu confesso a vocês. Uma característica do nosso canal é ser bem verdadeira, eu não quero passar aqui a pessoa certa, né? Que nunca erra, eu já cometi muitos erros. Eu estou aprendendo todo dia com eles e eu sou um ser humano. Então, o medo ele é uma ferramenta que protege a pessoa de acidentes, protege de fazer loucuras. O medo, a gente não deve se envergonhar de ter medo. Ter medo é fundamental para a preservação da nossa segurança, preservação da nossa vida, né? O medo é a vida que a gente pule num precipício, sabe? Que a gente tente voar e pulir de um prédio, com medo de se esborrachar lá embaixo, mas o medo é essencial. Então, quem tiver medo, não tenha vergonha, fale, é normal. E o pessoal que trabalha com comportamento animal, condicionamento animal, eles sempre falam: não grite, aguente a dor, segure o dedo, tente tirar. Na hora que ele bica você pega ele com esse controle emocional e coloca ele de volta no poleiro ou na gaiola dele, e daqui a pouquinho você pega ele de volta. É importante dizer para vocês que não pode ser um tempo muito grande. Na hora que o papagaio faz um comportamento errado, a gente pega ele, coloca naquele canto, dá 2 minutinhos, pega ele de volta para que ele aprenda a lição. Se eu fico chateado, boto ele lá e só vai aparecer no outro dia, ele vai achar que é porque chegou a hora que você tinha que ir embora mesmo, entendeu? Ele não vai relacionar aquele fato. Então, é extremamente importante isso. Um filhotinho, dificilmente ele é um filhotinho pet que você compra, ele é agressivo. Normalmente ele bica porque ele tá com medo de você, inclusive. Você tá com medo dele, ele tá com medo de você. É também importante dizer que muitas vezes o filhote ele bica com força, mas porque ele ainda não tem noção de força.
Ele não sabe que ele está lhe machucando. Ele vai amadurecendo, vai aprendendo as intensidades da bicada, de quando ele machuca e quando é uma bicadinha, quando ele quer avisar. A bicada, na verdade, para eles, o que para a gente parece, é uma coisa que machuca, né, a nossa pele, a gente sempre lê isso como uma agressão. A bicada, ela pode comunicar muitas coisas, ela nem sempre é uma agressão, ela raramente, na verdade, é uma agressão. Eles bicam e você vai ver o que é uma bicada de raiva, o que é um papagaio com raiva. Talvez você nunca tenha a oportunidade de ver um ataque mesmo de papagaio, porque ele vai ser como o meu pai, que o papagaio estava defendendo a fêmea, não vai soltar, ele está com ódio, ele está com raiva mesmo. Da diferença de um papagaio quando ele está só chateado, dizendo não quero, me solte, saia daqui, ou presta atenção, ou eu estou incomodado. Ou ele está com medo. Papagaio, quando tem medo, ele bica para afastar a pessoa. Quando ele quer alguma coisa, então ele usa essa bicada para várias coisas. A diferença é que quando ele vai amadurecendo, ele vai entendendo que se ele bicar com muita força, ele lhe machuca e ele nota que você não gosta. E ele começa a modular essa intensidade da bicada, ele dá pequenos apertões assim, entende? Então, tente não ter medo, tente só demonstrar para ele que não gostou, como eu disse, na hora que ele lhe bicou. Você pega ele, coloca ele de volta no poleiro, espera 2 minutinhos e pega de volta, né? Para que ele entenda o que é um comportamento aceitável e o que não é. Uma coisa muito importante para dizer para quem está assistindo esse vídeo, é que é muito essencial que os minutos que a gente esteja com o papagaio, principalmente nesse início de relação, quando a gente está começando a criar aves, é a observação. A gente não tá com ele com a cabeça em outro lugar. Aquele momento que a gente está com nossa ave, a gente está focada nela, prestando atenção nela, vendo o que ela sente, como ela se comporta, o que está acontecendo. E por que isso é tão importante? Porque quando você está com a sua ave e começa a olhar de verdade para ela, você começa a aprender todo o comportamento dela corporal. Então, se você prestar atenção das vezes que você levou bicada, o que aconteceu naquele momento, você começa a entender o que gerou raiva, o que gerou ansiedade, o que gerou medo, o que é que ele queria dizer para você, se ele queria lhe chamar a atenção. E é uma coisa muito sutil, que você precisa estar atento para aprender a ler. Mas quando você aprende a ler a expressão corporal da ave, você evita bicadas. Eu hoje em dia demoro muito a levar bicada, mas levo, lógico, todo mundo leva, veterinário leva, pessoal especializado leva, profissionais especializados leva, todo mundo leva, né? Bicada. Mentiroso quer dizer que não leva bicada. Acidentes acontecem, é lógico que demora muito, mas às vezes, numa desatenção, acaba acontecendo um acidente. Então, isso não lhe torna um tutor menor, né? Não tão bom ou não tão experiente. Os mais experientes levam bicada. Acidentes, isso para quem cria, como se fosse um acidente de trabalho, né? Então, eu vou dar um exemplo a você, como essa questão da leitura. Eu tenho azeitona, geralmente a bicada que eu vou levar é de azeitona. Azeitona é muito difícil, é um papagaio muito difícil desde novinho, a personalidade dele é muito difícil. E ele acha que manda ali no viveiro, ele deve mandar mesmo. Então, eu vou dar um exemplo para você entender como é que funciona a coisa. Como ele entende que ali é território dele, que ele manda ali, você para entrar ali sem ter problemas naquela área todinha ali do viveiro, você tem que meio que pedir licença a ele. Ele tem que ser o privilegiado, ele tem que ser o primeiro. Então, se por exemplo eu estou levando os petiscos dele, que normalmente eu dou uma castanhazinha, ou dou um pedacinho de fruta, ou dou alguma coisa ali, e eu entro ali com isso, eu tenho que primeiro dar a ele. Se eu primeiro for lá falar com a azeitona
e der um a ele, eu faço o que eu quiser lá dentro e ele tá de boa. Mas se eu ignoro ele, passo e vou dar petisco para os outros, não tô nem aí para ele, ele demonstra claramente que está chateado comigo. Ou ele demonstra a raiva dele, dando voadora na minha cabeça, dizendo: ei, acho que você esqueceu de alguma coisa, ei, eu tô aqui. Ou, por exemplo, eu não preciso botar, ele prefere que eu dê um no bico dele, um petisco, do que eu botar 2, 3 no potinho. E 2, 3 é mais, né? Mas é a questão de demonstrar respeito à pessoa dele. E teve uma vez que eu, com muita boa intenção, fui colocar num negocinho que estava perto dele, umas 3 castanhas para ele. E ele, estirando o bico para mim, esperando que eu desse no bico dele. E eu não dei. Eu botei lá, que eu estava botando mais do que um, né? Ele ficou com tanta raiva que ele veio e deu uma bicada na minha mão, como quem diz: eu tô aqui, eu tô lhe pedindo. Realmente, ele claramente estava me pedindo, mas sabe aquele dia que você tá com a cabeça em outro lugar? Eu tinha que terminar ali de arrumar as coisas para sair, que eu tinha um compromisso. Então, aí eu levei aquela bicada do nada, assim, e na hora eu tava tão aérea que eu não entendi nada. Eu disse: caramba, eu não fiz nada, eu tava dando coisa para ele, porque ele me bicou. Aí, mais calma, depois que eu entrei, fui no caminho pensando, caramba, ele só queria que eu desse no bico dele, né? Então são sutilezas, sabe, de comportamento que você vai aprendendo nessa convivência com eles. Então, uma boa notícia para vocês é essa, que se você for um tutor extremamente observador, você vai começar a aprender e essas bicadas vão diminuir muito. E sua relação também com o papagaio, ele vai melhorar muito, tá certo? Então a dica é essa: não tenha medo. Se ele bicar, não grite, não faça escândalo, não assuste mais ele. Tente segurar a dor, tirar o dedo com calma, botar ele num lugar e trazer de volta e dar sequência para que ele aprenda o comportamento certo. Espero ter te ajudado. Ah, não, eu tenho que dizer isso. A questão de você tirar o dedo é porque reforça a força do... Eu esqueci, isso é extremamente importante. Reforça a força do papagaio sobre você. Ele começa a usar a bicada como uma arma contra você. Você vira refém desse papagaio. Se você demonstra medo, se você tira o dedo, né? E foi um problema que eu passei devido a esse meu medo, esse meu trauma. Eu tirava o dedo e ele acabou aprendendo a me manipular através disso, né? De usar o bico quando ele tem raiva e quando ele tem estresse. Então, não cometam esse erro. Não precisa ter medo. Eles às vezes vão dar umas bicadas quando filhote, mas é aquilo que eu disse, ele ainda está aprendendo, ele ainda não tem noção da força, ele não está com ódio, nem tem raiva de você. E com o tempo isso aí diminui bastante, tá bom? Beijo!